Pois é, estamos de volta com uma edição inédita do programa Baião de Dois. Você sabe que aqui é o lugar da alimentação para a alma, né? A gente se alimenta aqui com conhecimento, ideias e até algumas confusões. A gente quer agradecer a você que acompanha o programa, inclusive as reprises, porque nós ficamos um tempo aí sem gravar. Coisa essa greve dos caminhoneiros. A culpa de tudo no país é a greve dos caminhoneiros. Tanto que hoje o tema vai ser esse, mas antes da gente entrar no tema da greve dos caminhoneiros, a gente vai discutir com vocês aqui um detalhe. Algumas pessoas entraram em contato com a gente para falar sobre o programa em que a gente discutiu a descrença nacional. E eu queria mandar um abraço aqui para uma família, que é Bito, Graça, Fernanda e doutor André, né? Que voltou agora dos Estados Unidos. É o nosso doutor André, que está assistindo a gente também. Queria mandar um abraço para vocês e dizer que eu recebi o recado daquele programa, gostei muito dos elogios e saiba que em breve a professora Graça Leide vai estar aqui com a gente para discutir educação religiosa nas escolas. Que tal? Você tem beijo para mandar? Eu quero mandar um beijo para todos vocês que insistem em nos querer. E como diz o poeta, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Já dizia o nosso grande Fernando Pessoa. Agradecer ao seu carinho, agradecer ao seu cuidado em nos querer, em nos receber, em abrir as portas da tua casa. E quero mandar um abraço muito especial ao meu vizinho, Jai, dono da TV a cabo, que é meu vizinho lá no Freitas Privilégio, com muita honra. E assim, muito obrigado por assim estar também nos assistindo e gostando do nosso programa. E mando um abraço para você, Dadai. Que bom. Mas e essa cara de que bom, que bom. Que bom, eu tô gripado, gente. Ele não tem humanidade. Eu me vacinei da H1N1. Eu sou a sua consciência, lembra disso? Depois eu explico para você de casa. Muito bem, quem acompanha a gente vai ter que agora entender um pouquinho do que nós vamos tratar. Nós vamos falar da greve dos caminhoneiros, mas não vamos deixar de falar de outras greves. Quando uma categoria profissional ela para uma parte do país. Para algumas pessoas, a parada, por exemplo, de um ônibus, transporte coletivo, é a condição de imobilidade de uma cidade. No entanto, quando um professor o que para é a produção de conhecimento. E isso aí não é alimento, nem movimenta ninguém, porque conhecimento só movimenta quem deseja se movimentar. E só alimenta aqueles que têm fome por saber. Uma coisa que é rara. Vivemos num país de miseráveis famintos de conhecimento, mas que preferem morrer e padecer na fome. Infelizmente, a greve dos caminhoneiros e a greve de profissionais, eles parecem só ter poder quando mexe com a vida cotidiana e aquela vida cotidiana que você consegue perceber. Nos últimos dias a gente assistiu aí um país clamando pela volta da comida, do combustível. Pela comida, por ovo, exatamente. A farinha, eu como fiquei só no ovo e na farinha, não estava tão tranquilo, né? E todo mundo... Que ovo? Que não tinha ovo? Lá em casa tinha ovo, sim. Eu comia ovo e no dia que não tinha comida em casa ia para casa da minha mãe, que ainda tem uma mãe querido, graças a Deus. Mas veja, só para situar vocês, a minha postura aqui é uma postura do cidadão comum. Mas eu queria alertar que essa greve, ela foi uma desgraça premeditada, mas ela foi também resultado da negligência de um desgoverno. Eu não sei que tipo de ameba governa o Brasil, ou que tipo de anencéfalo que está administrando esse país, que recebe, por exemplo, uma carta da Confederação dos Caminhoneiros dizendo que é preciso alterar o processo. Presidente, ministro... Isso há meses antes. Há meses, em outubro do ano passado. E aí, de repente, eu estou diante de uma carta dessa. Inclusive uma carta até meio que com tom ameaçador. E bota na gaveta. E eu vou tratar, sabe do quê? De assuntos domésticos, do tipo, quem é que vai ser o candidato do PMDB? Agora, MDB, né? Quem é que vai me suceder? Gente, quem quer saber quem é o candidato do PMDB? Gente? Eu não quero saber nem o nome. Miséria? Como é que pode? Quem quer saber desses cânceres? Agora, a greve mexeu também com uma série de questões. Então, no programa de hoje, nós vamos dividir aqui os blocos, tratando, por exemplo, como foi que a greve mexeu com a vaidade humana. Porque você percebeu que aquelas pessoas que vivem de carro, até para ir fazer cocô, vai no carro, como elas passaram a dizer assim, agora eu preciso economizar o combustível. E a estupidez daqueles que, diante da desnecessidade, foram lá e pagaram R$40 num quilo de cebola, podendo viver sem.
por que é que questões que não são necessárias, elas são importantes, não são necessárias, moveram as pessoas a serem extorquidas, permitiram a extorsão, porque quem fez isso, extorquiu, quem fez isso, roubou do cidadão. Os postos de combustível que fizeram isso. Nós vamos discutir também uma outra questão. Essa greve parou pedindo uma redução de combustível do diesel. O diesel baixou. E por que a greve acabou? Porque a greve acabou. Há pessoas contra, há pessoas a favor, há alguns dizendo, foi Lula que mandou. Outros estão dizendo, isso não foi Lula, isso é um monte de vagabundo. Outros ainda dizem, não, a greve foi péssima, mas necessária. Entre o mal necessário e a articulação política de alguns grupos aí interessados apenas em se manter no poder, tudo vai estar aqui no programa de hoje. Vamos começar o programa assim. Você se virou como? Eu não pude nem gravar programa. E você saiu de casa, teve medo? Medo não, na verdade eu queria que a greve continuasse muito mais dias. Né? Porque eu me lembro que de greve eu entendo que eu já enfrentei várias na educação, nós já enfrentamos várias na educação. E o que eu achei interessante nessa greve foi que os caminhoneiros conseguiram mobilizar o país inteiro. Mas, por exemplo, nós enfrentamos uma greve no governo do Jacques Wagner, ficamos 5 meses sem receber salário, sem fazer feira, sem comer, muitos professores morreram, muita gente morreu sem remédio, muita gente morreu na hemodiálise porque não tinha como dinheiro para pegar um táxi, etc, etc, etc. E ninguém tomou providência, porque greve de professor, o professor tem que se lascar, o professor tem que se arrombar. E o Brasil é isso. Como você diz, o alimento cultural não serve para nada nesse país. Mas o caminhoneiro parou, o povo enlouqueceu. Em 10 dias o Brasil parou, 10 dias os políticos, que sempre não fazem nada, trabalharam finais de semana, sábado, domingo, feriado, trabalhando no final de semana. Sabe por quê, não foi? Você deixa eu falar? Eu deixo. Obrigado. Então assim, quando eu vi os políticos no sábado à noite, no domingo de manhã, trabalhando, eu digo, olha, os vadios estão trabalhando, meu Deus do céu. Aí me reporta no governo do PT, quando ficamos 5 meses sem salário, eu mesmo comi uma casa, que eu tinha vendido um imóvel, estava comendo a casa, comi as paredes. Gastei a casa, tá comendo a casa. Enlouqueci porque vendi uma casa para comer. Aí eu estava dizendo assim, eu não vi ninguém do Brasil se mobilizar. Não. Aí eu digo, meu Deus, olha a força de um caminhoneiro que a maioria não precisa nem estudar e manda no Brasil e para o Brasil. Agora assim, o que é contraditório nisso tudo? No dia que a greve acabou, a fila infernal, interminável das pessoas nos postos de gasolina para poder colocar gasolina no carro. Gente, eu tenho perna para andar, eu andei mais de 2 semanas. Não coloca combustível no carro, deixa a gasolina apodrecer no tanque. Aí o preço tem que cair. Mas todo mundo correu para abastecer. Aí me digo, qual o resultado dessa greve? O óleo diesel baixou, dizem eles que vão baixar 45% não na bomba. Nada. A gasolina subiu já 3 vezes numa semana. Não baixou. Ele não desligou o celular. Não precisa desligar porque o programa é ao vivo, querido. As pessoas ligam para atender. Ele não desligou, errou. Mas a gente deixa para lá o que perdoa. Isso que Jair está falando é importante, sabe por quê? Para a gente poder entender um elemento. Eu achei importante aquela imagem, eu não sei se você de casa acompanhou, do representante dos caminhoneiros falando com todos os erros de português que alguém pode cometer, sem nenhuma concordância. Isso é demérito? Não, não é demérito. É uma característica de um povo que movimenta o país, mas que não tem oportunidade de estudar. É também um reflexo de uma nação que não dá importância a essas categorias e que teve que engolir a seco todas as elites. Se pudesse, mandava matar, né? As elites tiveram que engolir a seco o analfabeto dizendo, agora você não anda. Agora você não come. Eu carrego esse país no caminhão, você pode dizer que é a tua intelectualidade, o teu modo de dizer que faz do nosso país um país culturalmente forte, mas eu é quem digo se você pode ou não pode andar. Ou seja, eu gostei muito de ver, acho que Karl Marx, se tivesse vivo, olha, nossa, tá vendo aí? Agora tem uma questão no meio disso tudo, que é, será que aquelas pessoas estavam agindo, de fato, em torno dos próprios interesses? Ou teria um grupo manipulando estes interesses para poder derrubar o governo? É a grande falácia. Exatamente. Inclusive, até conheci um novo termo que eu nem sabia o que era lockout. Eu nem sabia o que era lockout. Falei, meu Deus, que termo é esse? Né? E que o governo teve que
multar não sei quantos milhões os empresários por causa desse lockout, aquela coisa toda. Pelo amor de Troca em Deus, miúdos. essa panaceia. Troca em miúdos para quem está em casa. O lockout é quando, por exemplo, um setor que não é o do trabalhador age causando prejuízo ao mercado por interesses escusos e faz isso utilizando do seu poder sobre esse trabalhador. Mas assim, é claro que naquela greve nós tínhamos empresas enormes interessadas na redução do diesel. Mas há também uma série de profissionais ali que são autônomos. Não, e outra coisa, na verdade, o posto de gasolina aqui, na bomba, o preço da bomba aqui, o posto só ganha, me parece, que 40 centavos por litro de gasolina. 40 centavos. É a tal política de preços da Petrobras. Você está entendendo? Aí tem uma tabela onde vai ficando, governo federal, governo estadual, governo municipal, não sei o que lá, um monte de coisa que eu não entendo. Inclusive, tem um posto aqui em Itabuna que colocou na tabela onde ficam esses pedaços do dinheiro. Tem um posto aqui em Itabuna que colocou, achei interessantíssimo isso. Né? E não é só a questão do combustível. O que a gente tem que entender e tem que acordar para isso o Brasil é um dos 3 países que mais paga impostos nesse país. E esses impostos vão para onde? Eu não vou dizer, porque é redundante, você está cansado de saber para onde os impostos vão. As estradas do Brasil, 86% das estradas brasileiras estão sem asfalto. 86%. O governo federal diz que é culpa do município, que é culpa do estado. Não são as estradas federais, são as estradas estaduais e municipais. Sim, mas o que a gente paga de IPVA, o que a gente paga de não sei o quê, de imposto disso, imposto daquilo, imposto disso, imposto daquilo, esse dinheiro vai para onde? Não vou dizer para não ser redundante, porque você sabe para onde o dinheiro vai. Né? E agora, na eleição em outubro, você vai dar seu voto para eles continuarem no poder, te roubando. Você vai continuar fazendo isso, porque você está no Brasil. Então aqui só imposto. Aí o Brasil parou 10 dias por causa dos caminhoneiros. Aí os políticos trabalharam, vamos fazer isso, vamos diminuir isso, vamos, porque o come-come, o bicho-papão do come-come desgraçado. Você compra um carro, paga 2 carros. Você compra um apartamento, paga 2 apartamentos. Porque um é só imposto, um é só juros bancários, um é só mora, um é só o diabo a 4 de imposto. Aí eu me digo, esse país não para. Então por que o país não reage? Eu lhe pergunto, professor Adailson Miranda. Eu acho que mais grave do que a paralisação provocada pelos caminhoneiros é a paralisia cidadã que a gente assiste nesse país e não é de hoje. É uma paralisia histórica. A gente vive num país que o cidadão ele acha que ele vive esperando por heróis, sabe, não é? Eu acho que esse é o grande problema. Um país não consegue vencer esperando por heróis. Ele só começa a vencer quando ele deixa de esperar por eles. E eu acho que a gente precisa começar a entender isso. Uma outra coisa assim, vamos avaliar, de algum modo, a consciência política de quem realizou essa greve. Por quê? Porque é importante entender se nós não conseguimos alcançar, de algum modo, os resultados esperados com a paralisação, o que vai ser feito? Porque agora, por exemplo, o governo está dizendo que vai usar força policial para garantir o desconto dos 46 centavos no óleo diesel. E aí vai interferir no comércio e não pode fazer isso, porque aí é ilegal. E aí? Ele não pode fazer essa intervenção. Não pode fazer essa intervenção. Foram bilhões e bilhões de prejuízos produzidos por conta dessa paralisação. Bilhões e bilhões de reais, né, dólares até, para as multinacionais. De exportações, de importações, de produtos que deixaram de ser entregues, de insumos, etc, etc, etc. Mas veja, além... Por mim, a greve continuava por mais um mês. Mas veja, além da questão das paralisações, do dano, né, material, esse dano econômico, houve um outro dano, quer dizer, eu senti também o povo meio refém. Mas é refém. Sabe? Eu vi uma nação refém. Olha, só um minutinho, né? A gente vai para o intervalo, vamos deixar vocês reféns 2 minutinhos, a gente volta já já. A gente espera, hein? De volta aqui ao Banhão de Dois, de volta pro seu temperinho que você foi dar um petiscozinho pra gente
manipular esse tempero e essa comida. A gente está discutindo sobre aqui os efeitos da greve dos caminhoneiros. No primeiro bloco nós discutimos em caráter geral o porquê, esses processos, quem estava por trás disso, quem influenciou isso, o descaso, a negligência, a imprudência de um governo, desgoverno, que não resolve nada, de uma greve já anunciada, e a gente discutiu essas questões, como, por exemplo, o Brasil, na Bahia, nós passamos no governo, no segundo mandato de Jacques Wagner, uma greve de 5 meses, e nada foi feito, e o Brasil não parou, e a Bahia não parou, e Itabuna não parou. E os caminhoneiros pararam 10 dias e o país parou. Então, qual a diferença? Como? Qual a influência de uma greve nas categorias e como essas categorias realizam os seus processos de lutas e conquistas nesse contexto? A questão básica, assim, para quem ligou o programa agora, perdeu até o telefone do professor Jailton tocando no ar aqui. Porque o programa é ao vivo, as pessoas entram. Mas a obrigação dele era ter desligado, tirado o som. Mas veja, a gente estava discutindo, e essa colocação do professor Jailton é importante. Assim, porque é óbvio, a resposta é óbvia, né? É uma pergunta retórica. Por que será que a greve dos professores, ela não conta com tanta força, né? E você não vê família se envolver? Agora, ele não vai deixar eu falar, não. Ele me perguntou, viu? Ele mesmo responde. Desculpa, Faustão, pela sua educação. Olha, veja. Não, porque veja, é óbvio, a resposta é óbvia. Por que é que a nossa greve não conta nem com a adesão da sociedade e nem para o país? Porque, eu vou recorrer aqui a Caetano Veloso, né? É a força da grana que ergue e destrói coisas belas. E aqui é o Haiti também é aqui? Na verdade, assim, o que eu percebo, o que eu vejo é que a sociedade, há um individualismo muito grande, né, na sociedade. Essa greve, as pessoas não apoiaram porque a causa era justa ou porque o trabalhador caminhoneiro merece. Na verdade, as pessoas nem sabiam que ia ter essa greve. Elas só apoiaram e deram depoimentos de que eram a favor porque entenderam que, de algum modo, aquilo afetava a vida delas. E afetava diretamente a vida delas. Se não afetasse diretamente o que eles entendem como importante, eles não teriam apoiado. A educação é isso. É aquilo que todo mundo no discurso entende que é a coisa mais importante para uma nação, mas na prática ninguém se comporta como se de fato fosse. Exatamente. Infelizmente é isso aí. Porque você não vê assim, observe, duas categorias que sofrem muito no Brasil, policial e professor. Primeiro, ninguém respeita policial, ninguém respeita professor. Todo dia no Rio de Janeiro assassinam um policial, mas você não vê a sociedade se mobilizar contra o genocídio dos policiais no Brasil. Não. Todo dia você vê o professor ser agredido com cadeirada, com murro, com morte, etc. E você não vê a sociedade se rebelar a favor do professor. Mas se é assim, você falou uma coisa agora maravilhosa. Esse exemplo foi maravilhoso. Porque, veja, a gente não está nem aí. Mataram, nós somos o país que mais mata policial, PM. Inclusive aqui vai meu abraço, meu respeito, nosso respeito aos profissionais de segurança pública desse país. Uhum. Eu tenho alunos da PM também. E eu quero prestar aqui uma homenagem aqui, do nosso programa a esses profissionais que estão ali disponíveis, dispostos a dar a vida. Da vida. Um grupo que está me ouvindo vai dizer assim, mas tem policial que abusa do poder. Mas aí que tá. Tem padre que abusa do poder. Tem médico que mata paciente. Então acaba tem advogado que é ladrão. Tem juiz que é corrupto. Então acaba com a medicina, acaba com o judiciário, exatamente. Por isso. Então a gente precisa entender. Nós somos o país que mais mata policiais no mundo. Aí tem outro detalhe. Ninguém tá nem aí. Agora, se um policial matar... Nossa! Aí é notícia. Os direitos humanos vêm na mesma hora. Tá nós. Quem é doido? Não tô justificando a morte de ninguém. Eu estou dizendo, apenas um paralelo. A mesma coisa é assim. Professores apanham na cara. É porque, infelizmente, a gente não prepara antes. O programa é feito, de fato, ao vivo. Mas se você buscar na internet, você vai encontrar uma professora que o olho foi para a bandeja. Exatamente. Levou um murro na cara. De um adolescente. E nós apanhamos não só fisicamente, nós apanhamos também psicologicamente. Quando a gente quer tirar da ignorância, quem prefere permanecer nela. Quando a gente quer tirar da miséria cultural, quem se habituou e prefere a miséria cultural.
Então, a gente apanha também psicologicamente, porque não há nada mais terrível do que a atividade profissional do educador que vive de migalhas. Tem gente falando assim, Dailson, mas se você melhorar a vida de uma pessoa, você já é um vitorioso. Eu não quero migalha. Eu não mereço migalha. Entende? Porque o que eu estou oferecendo à sociedade é a possibilidade de tirar a sociedade desse local de ignorância em que ela se encontra. Olha, então eu não quero migalha. A coisa é tão séria, esse descompromisso que a nossa sociedade tem para com a própria população. Ainda de onde saiu a pesquisa sobre a violência no Brasil. Em 2016, ou 2017, não sei. Não sei se foi 16 ou 17, o Brasil assassinou 64 mil pessoas, só de armas de fogo. Desses 64 mil pessoas, 70% é de jovens de 14 a 29 anos. Destes de cada 10, 8 são pretos e pobres. O Brasil, nesse ano anterior, foram assassinadas 4.850 mulheres. Mata mais que qualquer guerra, mata mais do que a guerra, já matou mais gente do que a guerra da Síria em 6 anos, em 5 anos. E as pessoas se acostumaram a esse genocídio coletivo e acham que é normal. Então me dói isso, assim, o que fazer? Até quando as pessoas vão ser assassinadas para que o povo acorde? Até quando vão existir políticas públicas, políticas de reparação, para que o povo não seja morto dessa forma? Eu não entendo. Eu não entendo. Eu estava vendo, veja, só retomando essa questão da greve, eu estava observando o seguinte, a grande polêmica é, se eu fizer uma mudança na política de preço da Petrobras, internacionalmente, a Petrobras cai porque o mercado vai entender que a Petrobras não tem autonomia e que o governo, então, é quem interfere nessa gestão. Se eu der um subsídio à Petrobras para que esse preço caia, então eu tenho que, por conta da lei da responsabilidade fiscal, eu teria que mostrar de onde vai sair esse dinheiro. Qual foi a alternativa? Impostos. Ou então eu aumento o preço de tal coisa, ou então eu aumento o preço da gasolina para poder compensar o de cá. Ou então eu faço assim, eu retiro dinheiro de obras e projetos sociais. Mas é porque, por exemplo, o Congresso Nacional não se digna a reduzir, por exemplo, os gastos com os seus gabinetes, com a quantidade de assessores que são, na verdade, parasitas, que vivem lá estão lá apenas para poder se usurpar o nosso dinheiro. E que, de fato, resultado prático para a vida do cidadão não tem. Para que é que um deputado, que pouco faz pelo país, precisa de tantos assessores e com um custo tão alto, carros oficiais, sabe? Até transportes na aviação. Então, esse país precisa repensar. Você falou uma coisa no primeiro bloco sobre a questão das estradas, né? 86% não são asfaltadas no país. A quantidade de imposto que a gente paga e a pior, essa greve foi pelo preço do diesel e pela questão lá dos pedágios, né? As duas questões básicas. Mas veja, se a nossa sociedade decidisse fazer uma greve contra esses governos, que eu não estou falando só desse, não, esses governos todos, porque esse, inclusive, é uma herança, né? Nós conseguiríamos mudar esse país. É porque eu falei, Dada, na verdade é o descompromisso da sociedade. A sociedade não tem compromisso com morte de ninguém, com morte de professor, com morte de policial, com a miséria da educação, com nada disso, é o descompromisso. É o descompromisso. Em 10 dias os caminhoneiros conseguiram parar. Se o povo quisesse, o povo assumiria a responsabilidade de ninguém vai usar gasolina. Vamos andar. Destruir com esse país, mas o povo não está... É a questão do envolvimento, filho. E da memória. Você lembra desse programa que a gente fez da memória? Lembro, programa de memória. Eu estava falando um dia desse. Eu estava falando para meus alunos de comunicação social. Licença. Sobre isso. Eu vou voltar depois, Licença. Gente, porque ele está... Então, assim, só que as pessoas esquecem, o governo não esquece que eles destruíram a Petrobras. Eles arrombaram a Petrobras. Eles roubaram tanta Petrobras. E agora quem tem que pagar a conta do roubo somos nós. Eles roubaram e destruíram a Petrobras. Então, cobre de quem destruiu a Petrobras. Não sou eu quem tem que pagar a conta do roubo deles. E a sociedade tem que acordar, mas não acorda. Vai fazer o quê?
Eu não sei. É essa a discussão que a gente tem que fazer. Até quando a gente vai estar fingindo? Até quando a gente vai estar representando? Até quando a gente vai estar dizendo que está tudo bem, se está bem? É isso que me faz sofrer. Eu estava falando, essa questão da memória que eu estava falando, eu te interrompi, você me deu essa chicotada, né? Foi porque a gente já fez esse programa aqui, eu acho que a gente até vai fazer uma nova edição, porque tem ainda mais coisas para dizer. Que é a questão da memória. A gente tem uma memória muito rasa. Olha, a gente tem também umas atitudes cidadãs muito estranhas, assim. A gente vai pra rua, para o país, quebra tudo por causa de centavos no preço de um ônibus lá em São Paulo e depois isso vira um movimento. Brasil é louco! Aí depois, esse país é louco! Aí depois a gente para por isso e não para por coisas muito mais graves. Quer dizer, os estudantes que têm uma educação ridícula, porque não tem investimento nenhum, inclusive na Bahia a gente está de caco na mão, porque eu queria dar aula na propaganda do governo. Mas infelizmente dou aula na escola real. Tá gente, se vocês soubessem que na escola a gente paga água, que não tem água pra gente. Não tem papel higiênico. A gente paga papel higiênico, a gente paga café. Você não tem ideia do que é a escola pública na Bahia, gente. Você não tem ideia. Exatamente. Aí, você não tem ideia. Agora, e olha como a coisa da memória é de chorar. Se eu perguntar a vocês, se você lembra da música de Anitta, que ela fez um clipe dançando... É o do Bumbum? Não, não lembra não, deixa o pessoal lembrar. Que era a música que ela dançava com um menino, com pessoas com deficiência. A outra que ela dançou mostrando as celulites. Aí vai lembrando, não vai? Anitta, o nome, você lembra também dela, quem é essa artista? Tu lembra o nome da professora que salvou as crianças queimadas? Lá na escola, lá em Minas Gerais, que entrou e saiu e morreu salvando as crianças. Não lembra? Você lembra o nome daquelas pessoas que, por exemplo, estiveram à frente da luta pela redemocratização desse país? Não lembra? Das diretas já? Você não lembra. A gente não lembra, sabe por quê? A gente lembra do que é supérfluo. Nós somos a nação do transitório. Essa crise, inclusive, que está instaurada no Brasil, e parece ser só nossa, não é não. Ela está no mundo todo. Mas assim, a minha esperança está, por exemplo, em você que nos ouve. Sabia? Parece mentira, mas não é mentira. A minha esperança é em você que nos ouve. Porque se você está parado aí, na sua casa, assistindo esses velhos professores, velhos na idade também, e na atividade profissional, falando sobre essas questões, é porque há um sinal, há uma esperança que na tua casa, de algum modo, vocês vão discutir isso com as famílias, com as crianças, com os adolescentes, sabe? Inclusive, Dadai, eu estava dizendo, eu quero dar uma sugestão aqui no nosso programa Vai Um de Dois. O que é que vocês acham se você, 2 dias na semana, ir para o trabalho andando, não botar gasolina? 2 dias na semana. Os postos vão ter que baixar o preço, porque vai ter que reduzir. Não é a lei da oferta e da procura? Pois é. Vamos para o intervalo já. Vamos dar essa sugestão e encetar essa luta do Bão de Dois. Vamos. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta com mais e mais assuntos sobre a greve. Pois é, voltamos do intervalo. Eu espero que você esteja aí, né? Se não estiver... que pena, quem ficou assistindo, né? Agora, quem ligou agora sabe que nós estamos discutindo a greve dos caminhoneiros. Não é nem a greve, é o pós-greve. É o pós-greve. E também, assim, aquilo que está no entorno disso. Mas agora a gente vai fazer uma pausazinha aqui, porque eu quero... parabenizar. E mandar um beijo para uma colega nossa que está aqui, inclusive, hoje no estúdio com a gente, que é a Roberta Freitas, que apresenta o programa Tudo a Ver. Ela, inclusive, que é um talento. Quem não assistiu o programa dela ainda, procure, varra aí, porque é uma criatura de uma simpatia, de uma beleza, de uma simplicidade própria daquelas pessoas que têm talento. Sabe o que é? Que eu preciso demonstrar, você ver. Não precisa forçar. Um beijo para minha amiga. Assista o programa dela, que tem, inclusive, uma amiga que tem uma mãe. Dona Nininha. Exatamente. Muito obrigado, Dona Nininha, porque eu quero nós lhe abraçar. sabemos. O nome dela... Você deixa eu falar? Só seu nome, Dona Nininha. É um nome que já me deu vontade de lhe abraçar. Eu só tenho que vir aqui um dia para poder lhe dar um beijo. Eu posso Nininha voltar? É um nome de gente bonitinha. Eu posso Fala. voltar.
Dona Nininha, muito obrigado por nos assistir. Sua filha Roberta disse que a senhora assiste ao programa, gosta do programa, tá? E quando quiser entrar ao vivo, pode ligar pra gente que a gente vai te atender aqui, ó. Eu te atendo sim. No ar. Tá? Qual é a hora, tá No bom? ar, inclusive. Atende no ar. Assim, um outro beijo pra... Vamos falar de talentos agora, né? O talento de Rafael. É Clacabum, é? Clacabum. Eu vou clacar só no ó, só no miudinho. Olha, procura aí no YouTube, Clacabum. Vai ter uma música aí. Que é o nosso diretor artístico. Mas tem uma música aí que não é essa, não. Você vai procurar de Itabuna, a banda Clacabum. Tá, pensa aí que tá bombando. O menino, ele vira um satanás no palco. E no YouTube, tá lacrando no YouTube. Hoje é a banda do momento do YouTube. Virou um youtuber. Exatamente. E tá aí bombando em vários locais. Em breve eu vou dar aqui o telefone dele para quem quiser contratar o serviço de uma banda sem pretensões, mas que faz um som bem legal para quem gosta de... Uma galera jovem, uma galera assim, estudada, uma galera que tá aí fazendo o diferente. É tá? legal. Não é só baixa e sobe, sobe e desce. Mas também tem baixo, sobe e desce. Claro, que a juventude gosta disso, tem que baixar e subir. Eu também gosto, eu só não baixo nem subo, mas se eu baixar eu fico lá embaixo. Eu não baixo e subo. Mas vamos voltar ao programa. Vamos voltar para os efeitos da greve. Vamos lá. Você já fez greve? Se você em casa já fez greve... Eu já fiz greve de sexo. Aí não faço. Eu já fiz. Eu não faço greve do que é bom. Eu já fiz. Meu amor, você esqueceu que na Grécia Antiga, os greco-romanos faziam greve de sexo. Você sabia que as mulheres de Atenas faziam greve de sexo para os homens não irem para a guerra? Isso é tão normal. Mas eu sei lá, eu gosto tanto de sexo. Eu não estou perguntando o seu gosto, se suas Mas preferências. eu não vou parar de fazer sexo só por causa de quê? Sim, a greve ela tem que ter um objetivo. Ou seja, eu só paro de trabalhar quando eu entendo que meu trabalho causa um dano a alguém ou a algumas pessoas. E quando eu compreendo que esse dano que eu causo a alguém ou a algumas pessoas vai ser notado e aí a minha reivindicação vai ser aceita. A primeira coisa assim, tem que ter uma reivindicação. Qual era a sua reivindicação quando você fez greve de sexo? Não ir para a guerra, querido. A sua? Não ir pra guerra. Viver uma guerra diária, meu amigo. Meu amigo, eu usei metáforas para falar dessa dificuldade que é a vida. A gente faz greve todo dia e toda hora. Levantar para ir trabalhar, a gente romper, furar essa greve. Você ir para a sala de aula 3 décadas, 7 horas, tá dentro da sala de aula para suportar o que se suporta. Um policial descer, não ter a honradez de usar uma farda e entrar num ônibus na capital, porque pode ser assassinado pelo fato de estar só vestido com a farda da polícia. Escondido para lugar onde mora, porque Nossa, mora em favela. Observe, o policial tem que se esconder para não morrer. Mora em favelas. Alguns moram em favelas. Meu Deus do céu. Isso é uma greve diária, é uma luta diária. É verdade. É complicado, Dadai. O pobre trabalhar, ganhar um salário mínimo para sobreviver da forma que sobrevive. Exatamente. É uma guerra diária, amigo. A gente está vivendo esse momento. Agora veja. Nós somos imigrantes dentro do nosso próprio país. A verdade é essa. Nós somos refugiados, amigo. Ô Jai, vem cá, politicamente... Você nunca me chamou de Jai. Não tenho esse hábito mesmo, não. Ô Jailton Alves, você acha que o saldo político dessa greve... Porque o social a gente discutiu aqui, né? Mas assim, o saldo político, você acha que o governo sai enfraquecido? Ou daqui a uma semana... Eu tenho uma opinião sobre isso, né? Daqui a uma semana... Ele está do mesmo jeito, está tudo... Você falou mesmo governo, que governo? Isso que o você Brasil tem governo, né? Isso que está aí. Você acha que está enfraquecido? Essa coisa que está aí, eu adoro quando você fala, essas feridas pustulentas, eu adoro quando você fala isso. Primeiro, o Brasil é um país do desgoverno. Segundo, o Brasil não tem político, tem politicalha, tem politicagem, tem safadagem. O Brasil não é um país sério. Eu afirmo porque se o Brasil fosse um país sério, nós não estaríamos há 260 anos em atraso de leitura. Se o Brasil fosse um país sério, nós não teríamos um genocídio coletivo de 67 mil pessoas por ano. Se o Brasil fosse um país sério, nós teríamos educação, teríamos esporte, nós teríamos a indústria cultural. O país é um país multicultural, um país multirreligioso, um país riquíssimo, multirracial, e não se investe na indústria cultural, na globalização cultural. Se você vai nos países de primeiro mundo, você vai na Europa, você vê, existe uma indústria cultural, um espetáculo que fica em cartaz 30, 40 anos. Tem uma indústria que movimenta. Então o Brasil é uma grande piada. Aí você fala, por que está no Brasil? Mas que é minha terra, que eu saí. Então,
o Brasil é um país do desgoverno. Então me pergunta, seu Jailton, com esse desgoverno que está aí, você acha que esses políticos saíram enfraquecidos ou fortalecidos? A pergunta é essa? Não, mas veja, só um detalhe, porque veja, se a gente concorda que esse governo saiu enfraquecido, então é menos um, porque mais fraco do que ele já é menos um, é matar, né? É o tiro de misericórdia. Agora, fortalecido... Como? Pasme. Em quê? Eu vou dizer uma coisa aqui terrível. Demonstrou-se, através de pesquisas, que eu não sei qual é a validade, e quem passou isso foi a gente da política, né? E eu não confio muito, mas assim, que o governo ele não teve uma queda significativa na credibilidade, Teve. por conta, agora, na pós-greve. Porque parece que as pessoas entenderam que o governo, de algum modo, isso por conta da grande mídia, que o governo estava sendo vítima de uma manipulação. Por causa do tal do Exatamente. lockout, que eles até inventaram. Além disso, olha o que disseram. Que como parece que aquilo era uma ação orquestrada e que o governo já tinha atendido às exigências, né, às demandas da categoria... Tudo, vamos voltar ao exército, né? Por que eles não voltaram? Tudo agora é exército. Tudo é exército. Tudo é exército. Eles não Tudo conseguem dialogar, exército. tudo agora é exército. Vamos botar o exército Vamos na botar o rua. exército na rua para poder obrigar a fazer. E quando você fala em intervenção militar, aí dizem, não. Mas veja bem, parece que na última instância não conseguimos resolver. Quem vai resolver? Militares na rua. Quem vai fazer acontecer? O militar. E não queremos tocar. E não queremos falar na hipótese da intervenção. Algo meio que sombrio nessa história toda, né? Mas veja, esse enfraquecimento político do MDB e da sua... Corcha. Seu Secto. Sei lá, diabo, eu não sei nem o que é que vou dizer. Eu não posso dizer ministério, né? Esse grupo que está lá. Simplesmente saíram desse momento com um cinismo que eu fiquei estupefato. Assim. Poucos atores conseguem interpretar de maneira tão veemente como esses políticos ali. Aquele pessoal na televisão dizendo que... Tanta fanfarrice, Não, né? e falando como se tivessem sido vítimas de um processo e de que o governo tem feito tudo. Aí eu vi uma grande emissora de televisão dizendo que o Brasil, a Petrobras, ela segue uma política de preços que é global e que, portanto, se nós saíssemos dessa esfera, nós estaríamos cometendo um equívoco muito grande porque colocaríamos em xeque a maior, né, agora parece que era a quarta agora, maior empresa multinacional brasileira. E que diz que é nossa. Minha não é nada. Eu pago gasolina de 5 conto. Pois é. Eu pago 5 conto por litro de gasolina. É nossa, não é minha coisa nenhuma. Agora vamos dos políticos. escrever um saldo positivo dessa greve. Sim. Foi acabar com esse discurso de que nós somos um país autossuficiente em petróleo. Você viu? Caiu por terra. Caiu por terra. Não, nós não somos autossuficientes em petróleo, coisa nenhuma. Mas ouvimos isso através de propagandas enganosas a vida inteira. Que a Petrobras é autossuficiente, que o Brasil era autossuficiente. A gente ouvia isso nas propagandas de televisão nos últimos 14 anos de governo. Mas eu sou, porque na época de Lula, disseram que com o pré-sal, pronto, acabou a crise, acabou o problema. Tudo na época de Lula foi assim. Conseguimos a Copa. Mas que coisa maravilhosa. Conseguimos a Olimpíada. Gente, tudo vai mudar. Ai, meu Deus, os apartamentos estão todos apodrecendo, os apartamentos dos atletas. E a crise instaurada no Rio de Janeiro está lá, insuperável. Né? Insuperável. Está lá. Ou seja, tudo foi assim. O maior, nunca antes na história desse país, o maior. E agora nesse governo, que é uma herança maldita, deixada pelo governo do PT, porque é uma maldição, né? Generalizada. Porque só se podia governar, era esse o discurso. A governabilidade estaria atrelada a esse tipo de discurso. De discurso. Ou seja, eu teria que fazer um pacto com Satanás, né? Cuja sigla você conhece, mudou. E já sabe. Porque senão eu não governo o Brasil. Tá aí. Governou Dilma. Governou Lula. Governou Aécio. Para piorar. Vamos piorar tudo agora. Depois da greve. Sim. Depois da greve, nós tivemos agora a
a surpresa, eu não sei se isso é fake news, mas a história de que agora o PT começa a se articular, inclusive agariando fundos para a campanha de Lula. Ai, ô Dadai. De Lula, a campanha de Lula. Desculpe, esse povo é maluco. Gente, eu não Deixa tenho. o cara preso em paz, criatura. Agora- Deixa o homem curtir a pena dele. Agora, para vocês que estão aí... Isso é transferido para um presídio de segurança máxima. Não, mas para quem está assistindo o programa e é do PT, e tá ligado ao PT, vou fazer um esclarecimento. Eu votei em Lula e reconheço que Lula deixou um legado social, político-social, que nós não podemos colocar no lixo. É verdade. Então ninguém, nenhum de nós aqui É verdade. é do tipo xiita, de lá, não sou E da dizer direita. que nada prestou. Exatamente. Então, a gente está fazendo uma análise circunstancial. Então, não nos avalie aí por... Porque não tem nada a ver com crença ideológica. Essa bipolaridade, assim. Ah, se você é coxinha, eu acho que eu sou... Assim, você é coxinha ou mortadela? Eu acho que eu sou um Quem coxinha inventou essa recheado de coxinha foi a mortadela. Marisa, não foi que inventou essa história de coxinha, foi a Marisa. né? Não. Quem foi que inventou? Os políticos querem dividir o país. Aí eu sempre digo assim, ou eu sou uma coxinha recheada de mortadela, ou eu de sou frango. um pão de mortadela recheado com frango moído. E com papelão. Papelão. Ou talvez eu não seja nada disso, eu seja aquele que não tem o que comer. Que nesse caso é até interessante, porque se alimentar dessa podridão que nós demos o nome de política, talvez seja um pouco indigesto. Eu pergunto para você, Dadai, todo esse processo aí de pós-greve, de efeitos pós-greve, e agora? O que é que vamos fazer? Observe, nós vimos as estradas detonadas, a maioria das estradas federais privatizadas. Privatizada, porque o que é não privatizado é uma droga, é uma porcaria. Quebra carro toda hora, destrói caminhão, destrói carro, destrói tudo. Você paga imposto, paga isso, paga aquilo. Você não vê resultado nenhum. O Brasil é o país das águas, o país dos rios. Você não vê o transporte por rios, você não vê o transporte por trem. A Europa toda, o primeiro mundo tem trem. No país inteiro, atravessa o país inteiro de trem. O Brasil é um país continental, não tem isso. Veja, não, olha o que ficou, Jair. Sua pergunta é interessante, porque veja, olha o que ficou. Nós continuamos reféns do transporte rodoviário. Sim. Vamos para o intervalo, ó. Mas De peraí novo. ainda, mas antes de ir para o intervalo, a gente é refém do transporte rodoviário, é refém de uma categoria política omissa, negligente, quase anacéfala, e somos reféns De agora... uma população que está anestesiada. Exatamente. Agora, para o próximo bloco, o que é que vem aí? Vem o último bloco em que a gente vai discutir uma questão importante. Qual é? Veja, no meio disso tudo, pasmem, tem gente querendo ganhar, levar vantagem na crise. Aguarda que a gente volta já. A gente está aqui no ar, inclusive no Facebook. A gente até esqueceu de fazer essa observação. Estamos no ar, ao vivo, no Facebook também. Ou seja, nós somos uma multiplataforma, não é isso? Eu quero até fazer aqui uma menção à nossa televisão, aqui a TVI, a Fênix. Eu não sei se é Fênix, porque eu acho que... Mas assim, um elogio à Barbosinha e à nossa equipe, que faz essa televisão entrar no ar e você não faz ideia do como isso acontece. Nós somos uma espécie de ilha. Assim, as pessoas na nossa região não fazem ideia do que é colocar isso no ar. O talento de pessoas que têm colocado isso aqui. Rafinha. O nosso querido e estimado Barbosa. E os que passaram, né? Todos, Ian. Nosso boca de fossa. O menino, como é? O menino Arthur. O bomba Arthur. Eu acho que você se lembra. O que come bomba Arthur. Exatamente. Ou seja, nós somos uma TV desse tipo. Acompanhe a nossa programação, valorize um pouquinho o que a gente está produzindo aqui, porque é pra você. Somos uma TV, de fato, regional, mas com discussões que podem ser transmitidas para o mundo todo. Por isso, vamos mandar um abraço pro pessoal do Canadá, em Toronto. Iane Cardim, que está lá em Toronto e assiste a gente. Eu também quero mandar um beijo, um abraço pro pessoal, a comunidade brasileira que mora em Boston. Exatamente. A comunidade brasileira da Alemanha, nossos amigos que assistem Carlos Berg, nosso Carlos Jerry, McBasteres, Coelho, a Maju em Salvador. Exatamente. A Maju trabalha na Rede Globo, a Maju. E esse pessoal, inclusive, que está acompanhando o nosso programa, assiste o nosso programa e que fica
é interessado em saber alguns detalhes. Um detalhe, só nesse início aqui, um parêntese no nosso tema, me perguntaram, Adailson, o seu cabelo está nascendo? Veja, você tá. O senhor voltou o seu cabelo? Só para constar. Voltou! Meu cabelo tá nascendo, realmente. Eu tô usando um produto. Agora, o comercial do produto Não diga. e da empresa, Não diga. eu posso até fazer. Mas... Não diga não tá pagando. Exatamente. Tá Vamos voltar? pagando. Exatamente. Vamos voltar pro programa? Vamos, e aí? Terminamos o último bloco dizendo a vocês o seguinte, que de algum modo obscuro há quem queira, inclusive, levar vantagem nessa crise que instaurada no país, que não foi instaurada por conta dos caminhoneiros, foi instaurada por conta de um governo omisso. Veja, eu assisti a entrevista de um governador, ele falando mal do governo. Falando mal ou falando a verdade? Falando mal. Mal ou a verdade? A verdade. Ah, sim. Mas eu digo falando mal por quê? Vou explicar. Teve coragem? Não, porque veja, ele é de partido oposto. Ah. Ele falando mal do governo e tentando enaltecer os feitos dele. Ô, governador, eu não vou dizer teu nome porque nem merece. Ah, eu já sei quem é. Mas nem merece. Ô, governador, vem cá. Eu não sei se você assiste a gente, porque quem assiste a gente é inteligente. Então, eu não sei se você... Não, você não assiste não. Mas alguém que é inteligente e assiste a gente, sei lá, manda pra ele. Governador, eu sou professor da rede pública. E eu estou vivendo um momento na educação pública que eu posso lhe dizer com conhecimento de causa. Eu nunca assisti um governo tão despreparado no que diz respeito ao que é essencial. Governador, não adianta você erguer um prédio e chamar de hospital se ele não é humanizado no atendimento a quem precisa. Governador, não adianta você querer dizer que projetinhos de música, de ciência, colocados na rede pública, que esses projetinhos fazem da educação melhor. O que faz a educação melhor, sabe o que é, governador? São profissionais bem pagos, são pessoas valorizadas, são escolas com estrutura mínima para funcionar, governador. Infelizmente, a sua fala ela é verdadeira no que diz respeito a esse desgoverno federal, mas ela é cínica no que diz respeito ao que o senhor tem produzido no seu governo. Então, desculpa, mas eu tenho que lhe dizer isso. Até gosto do senhor, mas por gostar eu não vou mentir. Saldos, o que virá? Não sei. O que virá a mesma pasmaceira do brasileiro, que é fingir que luta, fingir que sonha, fingir que busca, se acomodar. Agora vem o futebol, vem a Copa. Agora é festa. Agora é festa, um mês de festa. É choradeira, porque claro que o Brasil vai perder. Eles vão se vender como se vendem sempre. Eu acho que agora é hora do circo. Agora é o Veio circo. o pão, né, que foi um pão de mentirinha, que foi, toma aqui esses 46 centavos aí, que não chegou. E nem vai chegar. E agora vem o circo, é isso mesmo. O pão e o circo gregos reinventados na política brasileira. Não já tem fruta, verdura, cebola, alho na mesa Acabou, do povo? acabou o problema, Não tem mais problema. Os caminhoneiros voltaram a fornecer. Mas não esquece Então, da nossa acabou. proposta com o Baião de 2. Você que está nos assistindo, fica 2 dias sem botar gasolina aqui em Itabuna no seu carro. Vai andando para o seu trabalho 2 dias. Quem sabe essa moda começa a pegar e a gente começa a andar. É bom para a saúde, é bom para a economia do bolso. Eu não sei se eles vão fazer, sabia? Porque eu mesmo não viria andando, porque eu tenho medo de morrer na vinda. Pois eu faço isso, eu estou indo andando e para mim não é pesar nenhum. Não, eu digo morrer é assaltado, filho. Eu não levo nada. Nem a chave da casa eu Se carrego. você puder sair sem nada, bem. Celular eu boto na gaveta. Agora, se você sair, filho, com alguma Só com a coisa, identidade, filho. aí você tem que ter um corpo fechado por algum tipo de força. Porque a gente está vivendo isso. Nossa, mãe. A gente está vivendo isso. A gente Meu está vivendo esse medo. Eu tenho medo da minha rua, eu tenho medo... Não é, cara. eu tenho medo, eu estou nessa condição. Eu sei, inclusive, que as nossas ruas aqui em Itabuna, a gente está falando de Itabuna, sul da Bahia, para quem está acompanhando a gente de outro Pela lugar. internet, pelo mundo. A gente tem até um monte de câmera agora fiscalizando a gente, mas eu não sei se aquilo é para fiscalizar só
o cidadão que está de carro. O cidadão ou se que é de aquilo- bem. Ou se Não, aquilo ali é para fiscalizar o cidadão de bem. Será que aquilo vai fiscalizar também o bandido? O bandido, mas ninguém acha o bandido. Os bandidos estão em Brasília e espalhados pelo país inteiro, nos estados, nos municípios. Vamos fazer um jogo agora para terminar o nosso programa, que é o Vamos. seguinte. Como o tema do programa de hoje foi a greve dos caminhoneiros e a repercussão disso, a minha pergunta para você é, se você pudesse pedir para uma categoria parar, você pediria qual? Não precisa nem pensar. Eu queria uma greve dos políticos. Não seria massa? Pensa. Aí vamos escrever uma peça sobre isso, a greve dos políticos. Você imaginou uma greve do presidente da República? Meu Deus do céu. Ele podia ficar em greve para sempre. Uma greve dos deputados. Eu queria uma greve do secretário da Educação. Você não queria, não? Eu queria uma greve, sabe de quem? Dos senadores. Nossa. Não era? Eu queria uma greve assim. Eu queria A uma greve de Gilmar Mendes. de Se Gilmar Mendes entrasse em greve e dissesse, ó, não quero Gente, mais trabalhar, você não quero mais imaginou- soltar bandido. uma greve assim. Uma greve de Lewandowski. mas aí. Não, aí não dá mais, né? Não quero mais soltar bandido, vou estar em greve, vou pendurar a caneta. Não vou mais soltar rico, ladrão. Você imaginou uma Vou greve? trazer de volta Maluf pra cadeia. Não, tá. Não. Ele tá preso ainda. Aonde? Já saiu já? Ô, meu Deus do céu, acorde, meu filho. Maluf é rico, o rico fica preso? Gente, Gente, acorde, menino. Ele tá quase morto também, né? Ah, rouba, vai preso, adoece, tá doente. Ele passa na televisão, cheio de muleta, tremendo, inventou tanta doença pra estar livre. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Esquece. Então greve. Que greve você quer fazer? Greve de quê? Qual nós faríamos? Agora, deixa eu te falar uma coisa importante. Para você que é caminhoneiro que acompanha o nosso programa, eu queria te mandar um abraço. Para você que fez a greve acontecer de maneira séria. E para você que de fato é o caminhoneiro autônomo, é aquele que está nas estradas sendo desrespeitado por todo mundo, inclusive por uma estrada que nem funciona. Para você, meus parabéns. O dano que você causou foi inevitável, era necessário. É aquela história, né? O mal necessário para ver se a gente consegue algum benefício, alguma mudança positiva, né? Então, eu não quero que fique a impressão, por exemplo, que nosso programa aqui fez alguma apologia contra a greve. Lógico, não, lógico. Nós somos a favor, sim, porque é o único mecanismo que nós temos, trabalhadores, de fazer com que, pelo menos, nos ouçam. Ou nos vejam. Seja a favor, seja contra. Então, é um vamos jeito encerrar? nosso. Acabou o programa? Vamos encerrar. Desejamos a Acabou você o programa? uma semana maravilhosa. Desejamos a você, assim, toda a garra, todo o sonho, todo o sucesso, toda a saúde, todo o brilho e toda a luz do Baião de Dois na sua vida, porque você é o nosso reflexo. Muito bem. Até a próxima.